Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, faremos uma revisão sobre polissemia e sujeito e tipos de sujeito. Então, coloquei para vocês aí, foca na revisão. Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho o que é polissemia. Vou colocar novamente a tirinha do Armandinho, né? Nós temos aí ele com uma plaquinha, vendo o pôr do sol. Aí alguém pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? Ele responde: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, o que aconteceu aí? A palavra vendo causou o quê? Polissemia. Ela é uma palavra polissêmica, porque ele não estava vendendo, né, da ação de vender. Ele estava vendo, da ação de ver. Então, isso é uma palavra polissêmica, ou seja, que traz mais de um significado. Então, alguns exemplos para vocês. Arranquei uma pena da galinha, né? Uma pena, no caso, seria a pluma. Escrevi com a pena que lhe dei, peça de metal para escrever. Cumpriu a pena até o fim. Pena aí está como punição. E tenho pena do seu estado, então tenho dó do seu estado. Muitas pessoas confundem a polissemia com ambiguidade. Então, qual que é a diferença, tia Fran, de polissemia com ambiguidade? A polissemia apresenta mais de um significado. Já a ambiguidade, a palavra não vai ter mais de um significado, ela vai ter mais de uma interpretação. Então, vou colocar mais alguns exemplos para vocês de polissemia. As velas do barco estavam bem ajustadas. A praia parecia um formigueiro no sábado. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O banco onde nos sentamos era desconfortável. Todas essas palavras que estão em negrito em destaque são palavras polissêmicas, que apresentam mais de um significado. Agora, palavras que apresentam ambiguidade. Eu vi o cachorro do seu pai. Matarei o porco do meu tio hoje. João e Mariana discutiram em frente à sua escola. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Um exemplo, quando eu digo a frase João e Mariana discutiam em frente à sua escola, em frente qual escola? A escola de João, a escola de Mariana ou a escola dos dois? Quando eu digo a mãe de Pedro entrou em seu carro na garagem, a mãe de Pedro entrou no carro dela ou entrou no carro de Pedro? Tá vendo? Há uma diferença entre a polissemia e a ambiguidade. Polissemia, as palavras apresentam mais de um significado. Ambiguidade é a interpretação que vai ter um duplo sentido, ok? Tudo bem até aí? E mais um exemplo, né, de uma tirinha sobre a polissemia. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, nós temos aí a palavra polissêmica porca, porque ela apresenta mais um significado. Tem a porca animal e tem a porca que é utilizado, né, como um objeto, né, que as pessoas que vão consertar algo utilizam aquelas porquinhas, né, que nós chamamos de porca também. Ok até aí? Vamos relembrar então um pouquinho mais sobre sujeito. O que é sujeito? É o que ou quem pratica a ação dada pela ação do verbo, né? Então, o verbo indica ação. E quem vai praticar ou sofrer a ação será considerado o sujeito da oração. Nós temos alguns exemplos. João foi ao cinema. As janelas foram abertas. Quem foi ao cinema? João. Quem foram abertas? As janelas, né? E alguns tipos de sujeito. Vamos lá? Sujeito simples, quando eu tenho apenas um sujeito que pratica a ação. O copo está sujo. Quem está sujo? O copo. Sujeito composto. Carlos e Clara estavam brincando. Quem estavam brincando? Carlos e Clara. Então, eu tenho dois núcleos de sujeito, eu tenho dois sujeitos, por isso, sujeito composto. Sujeito desinencial é quando o verbo, a terminação do verbo, contribui para eu descobrir quem é o sujeito. Então, compramos uma casa nova. Quem praticou? Compramos. Está conjugado na primeira pessoa do plural, no nós.
Sujeito indeterminado. Falaram que não haverá aula. Quem falaram? Aí nós não sabemos que tipo de sujeito é. Por isso chamamos de sujeito indeterminado. E aí, nós temos por último a oração sem sujeito. Na maioria dos casos, a oração sem sujeito vão apresentar verbos impessoais ou fenômenos da natureza. Então, eu coloquei para vocês aí os verbos que indicam, né, que é uma oração sem sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, será uma oração sem sujeito. Também, verbo fazer, no tempo decorrido. O verbo fazer novamente, em tempo climático. O verbo ser, quando indica tempo, datas e horas. E o verbo chover, fenômenos da natureza. Não só o chover, mas ventar, né? Então, tudo isso é nevar, por exemplo. Então, todos esses verbos impessoais e verbos que indicam fenômenos da natureza são considerados a oração sem sujeito, ok? Teve alguma dúvida? Lembre de anotar e me perguntar no nosso encontro daqui a pouco no Zoom. E para fixar melhor essa revisão que nós fizemos hoje, eu vou deixar algumas atividades para vocês. Vocês vão ler as páginas 41 e 42, ok? Apenas ler 41 e 42 e vão responder 1 ao 3, que está lá no finalzinho da página 42, 4 ao 6, que está na página 43, e 7 ao 10, que está na página 44, ok? É uma revisão daquilo que nós vimos durante a semana, ok? Então, vocês vão fazer essas atividades, lembrando que são atividades do caderno 2. Qualquer dúvida, lembre de anotar e me perguntar. Ai, tia, não dei conta da número 3. Passe para 4 e vai tentando fazer os outros, que depois nós vamos tirar as dúvidas no nosso encontro, que é daqui a pouquinho no Zoom. Combinado? Então, eu espero vocês daqui a pouco. Beijos e até lá!